Agora nós vamos falar sobre a vascularização arterial do encéfalo. E isso, essa vascularização, ela é uma coisa muito importante, vital para o nosso sistema. O encéfalo ele é irrigado pelas artérias carótidas internas e vertebrais, originadas aqui no pescoço, onde, entretanto, não dão nenhum ramo importante, pois é especializada para a irrigação do encéfalo, apenas para isso. Na base do crânio, essas artérias elas formam um polígono de Willis, de onde saem as principais artérias para a vascularização cerebral. Vou colocar aqui agora uma imagem para vocês verem esse polígono. Deste modo, a vascularização do encéfalo é peculiar, pois, ao contrário da maioria das vísceras, não possui um hilo mesmo, sabe? Para a penetração dos vasos. Estes vasos eles penetram no encéfalo a partir de vários pontos da sua superfície. E do ponto de vista da sua estrutura, as artérias cerebrais elas também são peculiares. Elas têm, de modo geral, paredes finas, comparáveis às paredes das veias, que de mesmo calibre, situada mais em outras áreas do organismo. Este é um fator que torna essas artérias especialmente propensas a hemorragias, beleza? A túnica média das artérias cerebrais tem menos fibras musculares e a túnica elástica interna é mais espessa e tortuosa do que as artérias de outras áreas. Esse espessamento de túnica interna constitui um dos dispositivos anatômicos que protegem o tecido, amortecendo o choque da onda sistólica responsável pela pulsação mesmo das artérias. Beleza? Existem outros dispositivos anatômicos com a mesma finalidade, sendo um deles a existência de espaços perivasculares contendo o líquor. Lembra que eu já falei no início do vídeo, nós falamos sobre o líquor que ficava entre os espaços da pia dura e aracnoide, as meninges, lembram? E também contribui para amortecer o choque da onda sistólica e uma certa tortuosidade que apresentam essas artérias carótidas internas e as artérias que saem do polígono de Willis. Para título de curiosidade, no homem, ao contrário dos mamíferos, há uma quase independência entre a circulação arterial intracraniana e a circulação extracraniana. Então, as poucas anastomoses existentes, na maioria das vezes, são incapazes de manter a circulação colateral útil em caso de obstrução mesmo do território da carótida interna. Entretanto, tem uma certa importância a anastomose entre a artéria angular, que é derivada da carótida externa, e a artéria nasal, ramo da artéria oftálmica, que por sua vez ela deriva da carótida interna. Esta anastomose pode manter a circulação da órbita e também da parte das vias ópticas em caso da obstrução da carótida interna, ok? Agora vamos para uma parte mais rapidinha, que é a vascularização venosa do encéfalo. Essa parte é mais descomplicada. As veias do encéfalo, de modo geral, elas não acompanham as artérias, sendo maiores e mais grossas do que elas. E elas drenam para os seios da dura mater, lembra que nós já falamos isso? De onde o sangue converge para as veias jugulares internas, que recebem praticamente todo o sangue venoso encefálico. Beleza? As paredes dessas veias encefálicas, elas são muito finas e praticamente desprovidas de uma certa musculatura. Então, faltam, assim, elementos necessários para uma regulação ativa da circulação venosa. Ela faz principalmente sobre a ação de três forças. Essas três forças é a aspiração da cavidade torácica, a força da gravidade e a pulsação das artérias. Então, assim, o leito venoso do encéfalo, ele é muito maior do arterial.
Consequentemente, a circulação venosa ela é muito mais lenta do que a outra vascularização. E a pressão venosa do encéfalo é muito baixa e varia pouco devido à grande extensão das veias e também dos seios, beleza? Então, essa foi rapidinho a vascularização venosa do encéfalo e eu também falei sobre a vascularização arterial do encéfalo, sobre essas duas, beleza? Então, fechamos aqui a vascularização.